Saudações investidores, agora o Bitcoin cotado a 19.158 dólares, Bitcoin que está extremamente volátil hoje. Nós chegamos a renovar a máxima histórica, quase rompendo os 20 mil dólares, para em 2 horas ter um dump significativo, indo testar os 18. Ou seja, em pouco tempo a gente teve um dump de 2K. Hoje meu principal objetivo vai ser te mostrar, a partir da análise técnica, onde a gente continua tendo suportes, e também onde o Bitcoin precisa romper para, quem sabe, renovar as máximas históricas. Além disso, numa análise de sentimento, eu quero te fazer uma atualização e mostrar para você por que, na minha opinião, a gente teve esse movimento tão volátil. Não só isso, porque depois do movimento de queda até os 18 mil, a gente já consegue recuperar e voltar para os 19. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, eu vou começar aqui no 4 horas da Binance Futures para te mostrar um padrão de Stop Loss Hunt que a gente estudou algumas semanas atrás e que aconteceu novamente, tá? Muito parecido, vamos relembrar o que é esse Stop Loss Hunt e mostrar pontos importantes que o Bitcoin precisa segurar e tem que romper para renovar a máxima histórica. Além disso, hoje quero fazer uma análise de sentimento completa, abordando o Crypto Fear and Greed Index, que está na máxima do ano, o funding da Binance Futures, da Bybit, da BitMEX e também indicadores de sentimento muito importantes que, ao meu ver, explicam o que aconteceu para a gente ter esse dump de 2 mil dólares, tá? Eu acho que eles explicam não somente por que a gente teve esse dump, mas também por que a gente consegue voltar tão rápido e já recuperar 1.000 dólares e voltar para o meio desse range. Beleza? Lembro aqui como um recadinho para vocês que o projeto do Zero a Trader está aberto essa semana com 30 dias a mais no estágio e 30% off, tá? Então você pode ir no primeiro link da descrição e tirar todas as suas dúvidas no WhatsApp da página ou no próprio Telegram, no grupo do Telegram. Então já vamos para o vídeo. Começo aqui com o Bitcoin no 4 horas. E quero falar um pouco desse padrão de Stop Loss Hunt, né? Vocês estão cansados de me ouvir falar desse padrão aqui, e ele é um padrão basicamente de armadilha, né? É um padrão que acontece quando o preço rompe uma zona muito importante somente para captar a liquidez e mandar o preço para o outro lado, né? Vou tentar explicar de uma maneira diferente, já que muitas pessoas perguntam quando eu falo do Stop Loss Hunt. Essa captação de liquidez é algo que grandes instituições fazem, ou seja, aquelas pessoas ou instituições que têm muitos bitcoins. Então, essas pessoas, elas determinam esses pontos onde a liquidez vai estar colocada para deixar ordens ali. Porque pensa comigo, se a gente rompe um topo histórico, é de se esperar que muitas pessoas vão entrar a favor desse rompimento. B, muitas pessoas vão deixar o stop logo acima desse rompimento aqui. C, muitas pessoas também vão acreditar que ponto de liquidação acima da máxima histórica não vai pegar. E D, muitas pessoas também passam a acreditar que isso aqui é só uma retração para o preço depois romper a máxima histórica. Então a gente tem 4 pontos de liquidez que são captados por essas instituições. E essa liquidez é captada basicamente com elas deixando as ordens aqui. Elas não fazem muitas coisas, elas só deixam as ordens e, na grande maioria das vezes, as sardinhas vão lá e executam. Seja por uma operação de rompimento, seja por um stop, seja por uma liquidação, ou seja por acreditar nesse pullback que vai romper, correto? Então, o Stop Loss Hunt, essa liquidez, é algo que as instituições fazem e que, na maioria das vezes, prejudicam as sardinhas, tá bom? Mas vocês têm que se lembrar que a gente está num mercado competitivo, no sentido que não existe um complô entre instituição contra a sardinha. Não. O que a gente tem são várias instituições tentando prever a movimentação dos preços e várias sardinhas também. Mas as instituições, elas só conseguem despejar essas grandes ordens, captar essas grandes liquidez se as sardinhas cometerem erros, tá bom? Então é por isso que a gente tem esses padrões de Stop Loss Hunt. Espero que essa maneira de explicar um pouquinho diferente tenha ficado clara. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Então é basicamente a mesma coisa que a gente tem aqui, a gente teve novamente, tá bom? E depois de um padrão desse, a gente sempre tem que ficar de olho aberto, porque tipicamente as instituições já captaram liquidez de um lado, então o que elas vão fazer? Vão captar do outro. Porque muita gente que entrou nesse rompimento aqui não coloca stop, ou então acha que o preço só vai dar um pullbackzinho para depois romper, e o preço vai lá e
cai $2.000 em pouco tempo, tá? E é justamente por isso que ele já volta a subir, porque grande parte das pessoas que entraram nesse rompimento aqui acabam sendo estopadas e liquidadas também. Então, o mercado é sempre esse jogo de busca por liquidez, busca por stops e liquidações, tá? Então, olha que interessante. A gente tem muita liquidação lá no topo histórico, tem mais algumas, sim, porque o preço chega a passar uns $20, $30, em algumas exchanges foi até mais. Mas reparem que logo depois, poucas horas depois do nosso topo, a gente tem o dump e a gente tem mais pessoas sendo liquidadas para baixo, ou seja, mais pessoas que estavam em long sendo liquidadas. Então o que as instituições fizeram aqui? Elas captaram essa liquidez e logo em seguida elas mandam o mercado para o outro lado para captar a liquidez do outro lado, tá? Então é isso que acontece no mercado de criptomoedas basicamente, tá? E nesse momento, como a gente teve muita liquidação, a gente já pode pensar se a gente já conseguiu captar a liquidez necessária para romper esse topo histórico, tá? Eu acho que isso vai depender muito da análise técnica e também dos indicadores de sentimento. Primeiramente, vamos falar um pouco da análise técnica. Falando um pouco da análise técnica aqui, primeiramente, vamos lembrar vocês que no 4 horas a gente tem uma zona de suporte, continua tendo essa zona de suporte entre essa região aqui dos $18.800 que a gente testou até os 17.600. Antes de perder esses 17.600, a gente está numa tendência de alta no 4 horas, que é comprovada pela nossa média 72, que inclusive foi testada hoje, e pela nossa nuvem de Ishimoku, tá? Antes de perder isso aqui, o Bitcoin pode demonstrar força ainda e simplesmente continuar subindo, já que a tendência dele é de alta, tá bom? Porém, se a gente conseguir perder esses 17.600, aí eu não vejo escapatória para o Bitcoin ter correções significativas, e a gente, enfim, né, ter uma correção mais forte, uma correção, quem sabe, que vai levar o preço às zonas de suportes boas para compras no longo prazo, tá bom? O que você tem aqui agora, e pode ter sido uma oportunidade hoje, na minha opinião, são compras para você fazer operações ou de swing trade ou de day trade, beleza? No longo prazo eu ainda continuo um pouco mais cético, porque os nossos indicadores de sentimento continuam esticados. A gente está com o Fear and Greed na máxima anual e vai ser importante essa atualização que ele vai fazer em 2 horas para a gente ver como o mercado se comportou com, além dessa máxima anual no Crypto Fear and Greed Index, com esse movimento completamente volátil, né? Se o mercado está morrendo de medo aqui, o Fear and Greed mostrar isso para a gente pode sim ter mais um motivo para o preço continuar subindo, tá bom? Então, olho no Crypto Fear and Greed, outra atualização que na minha opinião vai ser bem importante. Agora, falando de outro indicador que está começando a ficar positivo, tá bom? O nosso funding, ele está voltando para 0.01. Na Binance Futures, ele está chegando agora em 0.01. Na Bybit, ele já foi e na BitMEX também está indo. Ou seja, a demanda muito grande que a gente começou a ver ontem pode estar diminuindo por causa desse dump, desse medo que a gente gerou, tá? Então, isso é um indicador que, sem dúvidas, é algo positivo pensando aí no Bitcoin e nesse movimento que ele teve. Continuando agora e falando de 2 indicadores que, ao meu ver, explicam bem o que aconteceu quando a gente formou essa nova máxima histórica e que podem dar dicas pra gente do que o preço vai fazer em seguida, tá bom? Primeiro indicador que eu quero mostrar pra você é o CVD. E vale a pena, eu acho, você ver o CVD, o vídeo de ontem, pra você entender por que o CVD estava extremamente bullish quando ele estava caindo aqui e o preço estava subindo. Vou te explicar rapidamente. O que isso mostra? Que as sardinhas estavam vendendo enquanto o mercado estava subindo. E lembra que eu sempre falo com vocês, a gente quer operar contra as sardinhas e a favor das instituições. Então, quando as sardinhas cometem erros em subidas como essas, ou em pontos de stop loss hunt, a gente quer justamente fazer o contrário do que elas estão fazendo, né? Mas ontem no vídeo, quando a gente estava aqui nessa região dos 19.300, a gente estava falando com vocês de um comportamento um pouco diferente, né? Um comportamento que as sardinhas estavam começando a comprar neste topo. Então, acho que a gente estava por aqui, né, nesses $19.300, e estava mostrando que, se isso aqui continuar subindo, é um risco que a gente não vai querer passar, vai ser difícil o Bitcoin romper a máxima histórica, romper os 20 mil. E olha que interessante o que acontece. A gente começa a subir, né? Segura o suporte dos 19.200, que era um suporte importante, e as sardinhas continuam comprando. Então repara que interessante, nessas 24 horas aqui, o preço consolidando, sem subir ou sem cair basicamente, e as sardinhas comprando. Isso é um sinal de quê? É um sinal que se muita sardinha comprou, se muita sardinha está acreditando que o preço vai romper para cima, ele não vai.
Tá? É a mesma coisa que a gente vê, por exemplo, no long short ratio, né? O long short ratio, que no topo ali, quando a gente estava fazendo o vídeo, eu acho que estava mais ou menos aqui nos 1,35 e subiu até o nosso topo aqui para acima de quase 1,6. Ou seja, se o mercado está entrando em long e as sardinhas estão comprando ao mercado, é um sinal que dificilmente a gente vai conseguir fazer esse rompimento. Beleza? E nesse momento aqui, o que eu gostaria de ver para acreditar nesse rompimento nos indicadores de sentimento? Basicamente, eu quero ver o CVD caindo e o long short ratio também. Pura e simplesmente isso, tá bom? Nesse momento aqui, ainda demanda um pouco de risco para mim, para eu não pensar em fazer swing trades comprando o Bitcoin neste momento. Beleza? Mas continuando aqui e falando um pouco mais do curto prazo, né? Já falei com vocês que a gente continua tendo esse suporte nos 18.800. Se o preço voltar nessa região aqui com muita liquidação, pode ser uma oportunidade para você fazer essa compra aqui de day trade e já vender quando o preço dá essas recuperadas de $1.000, $1.200. Mas lembre-se, você tem que ter uma estratégia para isso. Chegando um pouco mais no curto prazo aqui, eu consigo ver algumas zonas de resistência que o Bitcoin vai ter que romper para a gente realmente conseguir fazer novas máximas, tá? Lembra que eu falei com vocês que muitas sardinhas acabaram comprando e o long short ratio subiu nessa consolidação que a gente teve aqui entre o topo que a gente formou, o topo histórico lá no dia 30 de novembro e o topo de hoje de manhã também histórico que rompeu? Então, nesse momento, há de se entender que muitas sardinhas estão presas aqui, tá bom? E o VPVR é um indicador que basicamente também mostra isso pra gente, tá? Então a gente tá vendo que muita gente comprou e vendeu nessa região. Eu sei que a maioria foi sardinha. Então o que acontece quando o preço começa a voltar aqui, se essas sardinhas não forem estopadas e liquidadas, e começam a dar chance para elas ou saírem no 0 a 0 ou saírem no lucrinho? Elas saem no 0 a 0, tá? Esse, inclusive, é um dos principais erros que a gente pode ter no criptomercado, é não ter uma relação risco-retorno, o mercado ir contra você e quando ele voltar no 0 a 0 você sair, tá bom? Isso a gente fala muito no projeto e vamos falar aqui no canal também, correto? Então, nesse momento, o que a gente entende? Entende que a gente está chegando num ponto de resistência importante, inclusive testamos nesse vídeo esse ponto, entre essa região dos $19.200 e 19.600, tá? Se o preço conseguir romper esses 19.600, para mim é um sinal de continuação, é um sinal de pelo menos um teste lá nos $20.000 e vocês sabem, né? Dificilmente no criptomercado, depois de 2 movimentos fortíssimos, próximos aos $20.000 que a gente teve, ir lá testar a terceira vez vai ter uma boa probabilidade da gente romper, tá bom? Então, nesse momento aqui, as principais resistências que eu vejo para o Bitcoin, essa região entre os 19.200 e 19.600 com um ponto específico aqui, um ponto importante, que é essa região dos 19.450, se eu não me engano, isso um pouquinho menos, 19.425, tá? É o ponto de controle, é onde a gente tem alguns topinhos importantes aqui. É uma região que se o preço passar, já demonstra um pouquinho de força, tá bom? Outra resistência muito mais psicológica é a região dos $20.000. Tranquilo, investidores? Caras, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa análise aí. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. E no primeiro link da descrição para você ver o nosso projeto e tirar todas as dúvidas aí que você tem. Então, um forte abraço.